Então, no caso da aplicação do artigo 229, a primeira observação a ser feita, e é muito importante, é que o benefício da contagem de prazo em dobro se dará de forma automática, independentemente de requerimento. Então, se a Secretaria do Juízo receber um processo que possui dois ou mais réus, ela deve trabalhar com a realidade do prazo em dobro, de modo que, se um réu ele oferecer a contestação, né, dentro do prazo de 30 dias e o outro réu for revel, não há que se falar da intempestividade da contestação oferecida por aquele réu, porque a aplicação do artigo 229 ela é automática. Então, uma vez decretada a revelia do outro réu, aí sim o prazo será contado de forma singular. Se no curso do processo houver a exclusão de um dos litisconsortes, então a partir daí o prazo vai ser contado de forma singela, não mais, né, com a realidade do prazo em dobro. E finalmente, se a sentença for desfavorável apenas a um réu, ele deve interpor o recurso de apelação no prazo de 15 dias e não no prazo de 30 dias, que é o prazo em dobro. Finalmente, não é preciso dizer que esse benefício ele só será concedido se os réus forem representados por advogados distintos de diferentes escritórios de advocacia. Então, se um réu for representado por um advogado e o outro réu for representado por outro advogado, mas esses dois advogados eles pertencem à mesma banca de advocacia, não será aplicado o benefício da contagem em dobro dos prazos processuais. E por fim, e muito importante, o 229 ele não é aplicado no PJE, ou seja, o 229 ele não se aplica no processo judicial eletrônico. Continuando, o artigo 228 ele estabelece prazos para a prática dos atos por parte dos serventuários. Então, primeiro, preciso dizer que esse artigo 228 ele alcança todos os servidores que, de um modo, exercem atribuições no processo judicial. Então, ele alcança o escrivão, ele alcança o serventuário, ele alcança, por exemplo, o oficial de apoio. Né? Nós sabemos que o processo civil ele começa por iniciativa da parte, mas ele se desenvolve por impulso oficial. Então não há necessidade da parte requerer ao servidor que pratique o ato que foi determinado pelo juiz. Né? Anotamos que na prática, melhor dizendo, a dificuldade de se observar os prazos que são estabelecidos pelo artigo 228, exatamente pelo excessivo volume de serviços aos quais são submetidos os integrantes de uma secretaria do juízo, de um cartório. Então essa é uma realidade nacional, o número imenso de processos que tramitam em todas as instâncias da Justiça Nacional. Então os prazos estabelecidos no artigo 228, eles não são cumpridos na prática. Né? E o que acontece? Né? Acabou se atraindo a orientação de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula de número 106. Então ela diz mais ou menos o seguinte, né? Proposta a ação dentro do prazo, o atraso na citação, né, por motivo relativo, referente ao mecanismo da justiça, é suficiente para afastar a arguição de uma prescrição ou de uma decadência.
Então, muito embora essa súmula ela diga respeito ao ato processual citação, ela acaba sendo invocada para a prática dos demais atos processuais. Agora nós podemos trabalhar com a realidade. E se houver desídia? E se o cumprimento dos prazos for proposital? Nesse caso, o servidor faltoso, o escrivão, por exemplo, ele pode ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos que ele causar na demora da prática dos atos processuais. Por exemplo, o juiz concedeu uma tutela antecipada e determinou que o plano de saúde custeasse a cirurgia cardíaca para o autor, que está correndo risco de morte. O escrivão ele tinha 5 dias para cumprir a determinação do juiz. De forma desidiosa, ele não cumpriu e o autor veio a óbito. Então, é possível pensar numa indenização proposta pelos familiares do autor contra o escrivão e contra o Estado pelo prejuízo causado pela inércia. Além disso, o servidor faltoso, que descumpre os prazos de forma proposital, ele pode ser punido administrativamente após o devido processo legal. No próximo bloco, nós veremos a verificação dos prazos e as penalidades.